Boa noite a todos. Eu vou aguardar aqui um minutinho antes da gente fazer a nossa prece inicial, tá? Esperar a chegada de todos na sala. Se tiver alto aqui o volume da música, me avisem, tá? Se tiver alguma falha também na imagem, no som. Boa noite, Natália. É só me dar um toque, tá, pessoal? Enquanto isso, a gente vai aqui vibrando um pouquinho, nos preparando para as reflexões de hoje. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, pelo retorno. Boa noite, Aline. Boa noite, Lili. Vamos então para a nossa prece inicial? Aí o pessoal já vai chegando, né? Vamos fechar os nossos olhos, acalmando os nossos corações, sentindo na nossa intimidade a comunhão com Deus. Sentindo cada pulsar do nosso coração, respirando profundamente e sentindo que estamos juntos e que este momento é nosso para respirar, para acalmar. E vamos falar com o nosso Pai, que nos ouve a todos e em todo momento, para que Ele nos sustente nestes momentos de reflexão, de introspecção. Pai, de amor e bondade infinita, Criador de todas as coisas, a quem louvamos com alegria nesta noite. Sob o luar e a luz das estrelas, que criaste para enfeitar o nosso universo e que revelam a grandiosidade da tua vontade neste universo infinito com muitas moradas. A quem louvamos pelo perfume das flores, pela beleza da natureza, pela alegria do amor. Pedimos, Pai amado, a tua bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje e que nos permita estar em sintonia com os amigos espirituais e com o nosso Mestre eterno Jesus. Querido irmão, sol de nossas almas,
e nos ensinou na simplicidade, mas na mais profunda sabedoria, os ensaios da prece, para estarmos contigo, meu Pai, em nossos corações. Esteja conosco, Jesus, amparando-nos e direcionando os nossos pensamentos à profundidade de cada um de nós. Que assim seja. Oi, Ju. Entramos, vamos lá, né? Pessoal, hoje nós vamos falar, eu vou deixar aqui, eu tô com a colinha aqui do lado, né? Vou deixar aqui do lado para eu não perder aqui o raciocínio que eu quero fazer com vocês. Nós vamos falar hoje sobre a prece, né? Por isso o título das nossas reflexões de hoje é Pai Nosso, que é a prece que Jesus nos ensinou, né? Nessa profundidade e simplicidade. Mas para a gente começar a falar sobre isso hoje, eu quero convidar vocês a refletirem junto comigo o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? A gente está vivendo, eu estava conversando com um amigo, o Roberto Chaguri, se estiver me assistindo também, ele vai lembrar, nós estávamos conversando essa semana sobre a questão da era do espírito, né? De estarmos na era do espírito. Nós estávamos comentando a falta que nos faz estarmos num trabalho fisicamente dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, no exercício de caridade. Quantas vezes dentro desses templos, né, nós participamos de trabalhos de acolhimento, de orientação, atendimentos fraternos, encaminhamentos de cestas básicas, doações de vestimentas, né? Auxílio de toda ordem para famílias carentes. E o quanto esse exercício materializado, né, nos traz de retorno imediato uma sensação de completude, uma sensação de paz, né? Estarmos no trabalho de socorro aos nossos irmãos, às outras pessoas, nos traz essa sensação de plenitude, de estarmos no perfeito cumprimento dos nossos deveres enquanto espíritos. Acalma, alimenta, suaviza até as nossas experiências difíceis. Porque às vezes a gente está passando por dificuldades econômicas, a gente está passando por dificuldades de relacionamento familiar, dificuldades no emprego, com relacionamento com colegas de trabalho, chefes, dificuldades íntimas, tentando superar alguma dificuldade, alguma limitação, algum medo, né? E não consegue e entra em estado de sofrimento. Mas nesses relacionamentos que nós encontramos dentro dos templos religiosos, nessas atividades caritativas, nós encontramos um alívio para essa situação, porque enxergamos que tantos outros irmãos passam por tantas dificuldades tão maiores do que as nossas, né? Então isso constitui de uma certa forma um alívio para a gente, né? E a gente se alimenta dessas energias, dessas vibrações, né? Da caridade, da troca de afeto, do abraço. Nós estávamos conversando, eu e meu amigo, sobre a falta que isso faz para a gente hoje, dentro dessa situação de isolamento em razão da pandemia. O quanto muitos de nós tá inclusive sofrendo de ansiedade, sofrendo de insônia, né? Uma instabilidade emocional repentina, súbita, injustificável, né? Por conta dessas carências mesmo de nutrição da alma, né? Nós sentimos como que uma desnutrição dos relacionamentos, né?
E aí nós estávamos comentando como que esse momento de isolamento nos propõe, né? Cogitamos milhões de coisas, né? Mas interessante que nós falamos sobre essa era do espírito, que nós estamos na era do espírito, né? Então, é uma era onde tudo aquilo que era material, a gente está tendo a oportunidade de desmaterializar. Desmaterializar. Então, por exemplo, assim, eu me relaciono com alguém e eu me abasteço das energias do abraço desse alguém, né? Mas o quanto eu posso me abastecer das vibrações, das memórias deste abraço, de um diálogo fraternal pelo WhatsApp, né? Eu estou distante fisicamente, mas pelo pensamento e pelo usando os recursos da internet, eu consigo me aproximar dessas pessoas, né? A gente está tendo, por exemplo, no Irmã Francisca, que é a casa espírita em Sorocaba, que eu especificamente trabalho com evangelização, nós estamos, de jovens, né? Nós estamos tendo evangelização dos jovens todos os sábados à tarde via aplicativo, via Skype, né? E tem sido muito útil, nós temos trocado muitas experiências, temos conversado bastante. Então, apesar do distanciamento corpóreo, nós estamos juntos virtualmente e nas vibrações e no pensamento. Então é uma desmaterialização, né? E o quanto essa era do espírito propõe também uma caridade desmaterializada, né? Então Kardec fala lá no livro O que é o Espiritismo, ele fala sobre caridade beneficente e caridade benevolente, ele faz uma distinção entre ambas, né? E a gente conhece muito, a gente experimenta muito a caridade, a gente conhece, sente e sente que está fazendo a caridade, aquela caridade materializada, a caridade beneficente. Então, eu entrego uma cesta básica, eu consigo levar uma assistência material de qualquer gênero, roupas, dinheiro, transporte, alimentos a quem necessita. Ali eu levo um abraço, uma leitura do evangelho, uma prece junto, estou na troca com aquela pessoa, então eu consigo sentir as vibrações dessa materialização e exercitar essa caridade beneficente. Mas existe a caridade benevolente, que Kardec nos convida a refletir, que o Espírito da Verdade nos chama a atenção no Livro dos Espíritos, que é o tal do BIP, né? Eu vivo falando nas palestras, o pessoal se lembra, B de benevolência, I de indulgência e P de perdão, que está na resposta do Espírito da Verdade a Kardec quando ele pergunta o que seria caridade para Jesus. E então o Espírito da Verdade responde que é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, essa caridade desmaterializada, essa caridade vibratória, nós estamos sendo convidados a exercitar também agora, nesse momento de isolamento, de pandemia. Então, as relações começam a se desmaterializar, e aí eu tenho um convite mais intenso dentro desse isolamento de como eu estou vibrando nos relacionamentos, tanto virtuais quanto dentro da minha casa, com as pessoas que dividem esse meu lar e que estão em isolamento junto comigo. Então, quanto eu tenho tido indulgência, o quanto eu tenho perdoado as ofensas, né? Muitas vezes a gente com os ânimos alterados, trocamos ali alguma ofensa, alguma rusga, né? As diferenças parece que ficam mais exacerbadas, né? De opinião, de posição, de desejos, né? Muitas vezes nós queremos impor os nossos desejos para as outras pessoas que convivem conosco. E o quanto isso leva a gente a esse exercício de ser indulgente, de ser benevolente, de fazer o bem que tiver ao nosso alcance naquele momento, né? E de perdoar quando nós nos sentimos ofendidos, para que nós também possamos ter um processo de perdão para conosco mesmo diante das nossas faltas, né? Essa questão da benevolência também é muito interessante porque a gente chegou num ponto de apego à materialização da caridade e do bem que nós, quando muitas vezes não conseguimos levar um apoio material para alguém, a gente costuma usar uma frase assim:
reduzindo a importância da prece. A gente fala assim: ah, desculpa, mas a única coisa que eu posso fazer por você é uma prece. Como se a prece fosse pouca coisa ou pequena. Esquecendo, não mergulhando ali numa reflexão mais profunda de que nós não somos matéria, nós somos espíritos, né? E que a prece é essa oportunidade de, na comunhão com Deus, levarmos de nós, do nosso patrimônio real, que é o nosso patrimônio espiritual, as nossas vibrações, para a ajuda ao outro. Então a prece ela nunca é menos do que um alimento material. E ainda que a gente fale assim, mas a fome precisa ser suprida, a necessidade material precisa ser suprida, a prece também faz esse serviço. Porque através da prece, quando nós não podemos dispor do recurso ou do atendimento material naquele momento, nós, através da prece, intercedemos pelo outro e a espiritualidade se encarrega de acionar as mentalidades que podem prestar aquele serviço que nós não podemos naquele momento. Né? Então nós acabamos intercedendo pelo irmão, intercedendo pelo amigo, de uma forma que a materialização da caridade também se perfectibiliza através da intercessão dos amigos espirituais. Então nós começamos nesse momento de experimentar na proposta do isolamento, começamos a viver essa era do espírito. E também, nesse sentido, humanizando as lições que a doutrina espírita nos trouxe. Porque nós não só estamos vivenciando uma situação de saber da condição de imortalidade da alma e da experiência material do espírito, como nós estamos experimentando mais intensamente o distanciamento material e a proximidade espiritual, né? O exercício, então, dessa caridade dentro do lar, da caridade nos relacionamentos com os outros, não só essa caridade material, mas agora essa caridade dos sentimentos, que é o que define a nossa estatura espiritual, porque é aquilo que vibra em nós e que define o halo que nos circunda, os relacionamentos, as associações mentais, até aquelas que a gente nem sequer sabe que tece, que é com os amigos espirituais, a atração das vibrações semelhantes às nossas, né? Que a gente estuda tudo pela doutrina espírita. Então nós chegamos num tempo, numa proposta de humanizar essas lições da doutrina espírita, ou seja, vivenciá-las, não só sabê-las, mas vivenciá-las, vivenciar a questão da imortalidade na Terra, né? Esse isolamento nos propõe este exercício e nos convida então a refletir sobre a importância da prece. Gente, seja onde for, em qualquer circunstância, Deus está agindo por nós. Não há um momento em que nós estejamos esquecidos de Deus. Não há. Nós sempre estamos sendo amparados, cuidados, tutelados por Deus. Muitas vezes nós tentamos entender Deus a partir da nossa capacidade, de entendimento, de interpretação, de análise, de observação. Mas os nossos recursos são muito limitados. Primeiro porque na condição de espíritos em processo de evolução nós somos ainda pequeninos, bem pequeninos. E segundo, porque estamos encarnados e ligados na matéria, nós temos um entorpecimento dos sentidos e faculdades do espírito, porque essa matéria é muito densa. Então, olha só como é limitada a nossa capacidade de observação e de compreensão. Nós não conseguimos ver o raio ultravioleta, né? Nem infravermelho. Nós não conseguimos ver isso, mas eles existem. Nós não conseguimos ver o oxigênio, apesar de utilizarmos dele para mantermos a vida física, né? Então, os nossos sentidos, por exemplo, o sentido da visão, não abarca nem mesmo o que existe na matéria ao nosso redor,
né? Então, a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de avaliação, ela é muito pequena. E quando nós transferimos para Deus características humanas e passamos a tentar entender Deus a partir das nossas características e limitações, nós começamos a fazer falsos entendimentos a respeito do Criador, do nosso Pai. Começamos a fazer um entendimento assim: como que Deus poderia estar me vendo e vendo a todos os filhos no universo ao mesmo tempo, né? Nós realmente não temos essa capacidade, mas Deus tem, né? Como Deus pode estar administrando o universo? Gente, não se preocupem, né? A Terra não vai trombar com a Lua, nem com o Sol, nós estamos muito bem, Deus está cuidando disso. Né? O que mostra que a nossa capacidade de percepção de Deus é muito diferente, por isso muitas vezes nós achamos que nós somos esquecidos, que Deus não está olhando por nós. Não há um único momento que Deus não esteja olhando por nós e agindo por nós. Ah, mas e os momentos que nós passamos por dificuldades? Eu costumo comparar a misericórdia divina e o livre-arbítrio da seguinte maneira: como se nós estivéssemos caminhando por uma estrada que leva a gente a um abismo, onde a gente vai cair necessariamente, né? Então a gente está caminhando por essa estrada, está chegando no abismo. Aí Deus, na infinita bondade dele, na infinita misericórdia dele, ele começa a mandar anjos para a nossa vida. Então aparecem pessoas sinalizando: olha, não segue por ali não, olha, eu te dou um conselho, não vai por ali não. Aparece uma placa: não siga adiante, né? Aparece lá: trecho em obras, perigo. E a gente continua insistindo, e Deus mandando sinais, e a gente insistindo nessa decisão. Até que a gente chega na beira do penhasco, na beira do abismo, e a gente cai. E aí, sabe o que Deus faz? Ainda envia socorro para nos auxiliar a sair de onde entramos, do buraco que a gente caiu. Então, isso é Deus, né? Deus é. Nós não podemos medir Deus e acreditar que estamos sós ou abandonados em algum momento a partir de concepções vinculadas às nossas limitações. Deus é além, muito além, né? Então, pensando dessa maneira, então como é que eu sinto Deus? Qual a função da prece? Porque, olha, vamos lá, né? Se Deus sabe tudo e vê tudo, então para que eu faço prece, né? Porque eu me vinculo a Ele, eu me relaciono com Ele e absorvo desse relacionamento os recursos, ainda melhor, os recursos que eu preciso e que eu estou pedindo em prece, que eu estou necessitando e pedindo a esse Criador, a este Pai. Por isso que Leon Denis fala que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio, né, um diálogo solitário. É uma expansão da alma para esse relacionamento com Deus. É uma relação da criatura com o Criador. O Criador está sempre conosco. A questão não é ele estar conosco. A questão é se nós estamos com ele. O quanto nós estamos em relacionamento com Deus. O quanto nós estamos neste diálogo com Deus, com o Criador, e com os amigos espirituais, com Jesus, que é o nosso mestre, o nosso farol, ao ponto de aurirmos desta relação os recursos internos que nós precisamos para enfrentar todas as dificuldades que aparecem para nós, né? Eu fiz uma brincadeira no Facebook, fiz hoje, inclusive, aí o pessoal me respondeu, achei bem legal, agradeço a todo mundo que participou dessa brincadeira, né? Eu coloquei uma frase, uma pergunta no Facebook, assim, eu coloquei assim: você tem um único minuto, só um minuto, para fazer um único pedido que vai ser atendido. Qual é esse pedido? Né? Por que eu fiz essa reflexão no Facebook? Aí eu recebi várias respostas, né? Para que a gente também possa refletir sobre o que é que eu peço a Deus, né?
Porque o que eu peço a Deus, muitas vezes como eu tenho essa tendência à materialização, a sentir a caridade através da materialização, o relacionamento através da materialização, eu também muitas vezes vou medir o meu contato com Deus ou o cuidado de Deus para comigo na minha vida através do quanto ele atende objetivamente aquilo que eu pedi, né? Então a gente não tem um gênio da lâmpada a quem a gente vai pedir o que a gente quiser. Mas a gente tem um criador. E através da prece nós podemos pedir, louvar e agradecer. O que a gente mais faz é pedir, né? E aí, nesses pedidos, o que é exatamente que nós estamos pedindo? E dentre isso, nesses pedidos, será que a vontade de Deus ela não deve se superar a essa minha vontade? Será que a vontade de Deus não está acima dessa minha vontade? Porque ele consegue saber o que é importante para mim, muito além do que eu. Então, muitas respostas, por exemplo, foi assim, né? Acabar com a pandemia no mundo. Mas por que a pandemia existe? Qual a finalidade dela? Né? Será que nós estamos preparados para acabar com ela? Será que nós absorvemos desta experiência tudo que ela poderia nos proporcionar de aprendizado para que a gente saia ainda muito superiores do que nela entramos? Né? Outros, eu queria pedir para acabar com a pobreza no mundo. Mas será que a pobreza não é um recurso divino extremamente útil e importante para que a gente possa valorizar os recursos materiais e nos enxergarmos como espíritos em processo e não como corpos com experiências espirituais, né? O quanto eu consigo experimentar, né, nas contrariedades dos meus desejos, a profundidade que aquela experiência me convida a vivenciar e a construir de aprendizado, né? O quanto será que eu caprichosamente quero e peço através de uma prece que os meus caprichos sejam atendidos, que o meu desejo seja atendido, e muitas vezes meço, né? Tem uma medida interna materializada de que Deus não ouve as minhas preces, porque eu não sou atendido diretamente naquilo que eu quero. Então eu quero um emprego e eu não arrumo um emprego. Eu quero a cura de uma enfermidade, e eu não consigo alcançar essa cura, né? E muitas vezes eu meço essa relação com o Criador, me afasto do Criador, deixo de orar, de continuar nas minhas preces, porque acredito que Deus não me ouve. Deus não me ouviu, porque Ele não está me atendendo, né? Mas nenhuma prece, nada, nenhum pensamento da criatura voltado ao Criador é perdido, nenhum, absolutamente, né? Só que nós precisamos entender a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus em nós, para que a gente consiga, então, tecer este relacionamento na real posição que nós nos encontramos, como espíritos ainda pequeninos dentro de um processo de evolução infinito, criaturas, e que nem podem ter todo esse poder, porque senão, gente, se a gente tivesse todo o poder na mão, vamos e convenhamos, o que a gente faria, não? Eu recebi algumas respostas assim, né? Que fulano pegasse Covid, né? Pessoas que muitas vezes tiveram um comportamento social reprovável, isso, evidentemente, a gente não pode fechar os olhos para a conduta, né? O que a gente não pode é julgar a pessoa, mas a conduta está ali, deflagrada, e às vezes nós nos sentimos no direito de uma justiça através da dor, da infligência da dor no outro, né? E ainda bem que não somos Deus, né? Eu me recordo quando eu era novinha, menininha novinha, e a gente queria sair, as amiguinhas, né? Queriam passear no final de semana, queriam ir para as festinhas, para os bailinhos de garagem. Eu sou da época do bailinho de garagem, né? E aí a gente ficava, às vezes, um mês inteiro planejando um bailinho de garagem, com aquele ponche de guaraná, com bastante maçã picada dentro. Não sei se vocês passaram por isso também, né? Aqueles bailinhos que a gente ficava lá com os meninos levavam um refrigerante ou né, colaboravam com um ponche, e as meninas às vezes levavam um prato salgado.
E aí a gente ficava com as playlists gravadas em fita cassetezinha, aquela uma, né, que a gente rebobinava com a caneta Bic girando no buraquinho. Nós ficávamos fazendo playlists ali de músicas românticas e músicas para dançar, né? E eu me recordo que aqueles momentos eram eventos assim tão importantes para mim. Naquele momento eu passava um mês, 2 meses esperando o dia do bailinho de garagem, que não podia chover naquele dia. Não podia chover, né? Então, chegava no dia, porque se chovesse, como o bailinho era na garagem, o bailinho não acontecia. E todo o meu interesse era participar do bailinho, né? Todo o meu alvo, meu interesse, minha alegria de vida era participar do bailinho naquele momento, né? Então, quando a gente olhava para o céu assim, sábado de manhã, o bailinho ia ser sábado à noite, olhava para o céu, via o céu cheio de nuvens, a gente ficava, ai meu Deus, não pode chover. Aquilo se tornava uma questão de honra divina, uma questão divina, de relacionamento com o pai. Pai, não deixa chover. Porque se chovesse ia estragar o bailinho de garagem, que a gente esperou 1, 2, 3 meses para acontecer, né? Então, assim, qual era o meu interesse? Agora, quantas famílias, se o meu interesse, a minha vontade fosse atendida, elas seriam prejudicadas? Quantas plantações que precisavam da chuva? Quanto uma chuva bem-vinda no momento certo abaixa a poeira, limpa a atmosfera, né? Eu acredito que a gente não tem nem noção do quanto é útil uma chuva. De repente abaixa até uma certa propagação de vírus ou de bactérias, né? E para mim, naquele momento, no meu universo, a grande tacada era não chover, porque o bailinho precisava acontecer. Então era uma ausência absoluta de pensamento coletivo, uma interpretação unilateral daquilo que é importante, dos meus próprios interesses, né? E Deus não pensa dessa maneira. Ele não atende às nossas necessidades com base nos nossos gostos, com base nos nossos desejos momentâneos, com base nos nossos caprichos e nem no nosso individualismo. Porque Deus administra esse universo lindo, repleto de moradas, dentro de uma organização, dentro de um sistema que atende a todos ao mesmo tempo, que atende às necessidades de todas as criaturas em todo o universo ao mesmo tempo, sem que as leis e as concessões divinas auxiliem a mim interferindo negativamente na vida e na experiência de outro filho. Deus é sabedoria infinita, né? Então, muitas vezes, o meu pedido caprichoso não é atendido da maneira como eu quero. E eu não posso interpretar que Deus não está olhando por mim, que Ele não está agindo por mim, porque eu não fui integralmente ou objetivamente atendida naquele meu pedido de prece, naquela minha prece, né? E é por isso, pessoal, que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. E tem uma mensagem de Emmanuel, né? Que ele fala bem, ele destrincha bem a profundidade do Pai Nosso para nós. Mas antes da gente entrar nesse pontinho, tem mais uma observaçãozinha que eu quero fazer para a gente encerrar aqui sobre essa questão dos nossos caprichinhos, né? E da forma como nós enxergamos e entendemos a providência divina na nossa existência e a importância da prece, né? Deus não altera nem suspende para ninguém o curso das leis que regem o universo. Essa é uma mensagem do espírito protetor, de um espírito protetor em Paris, 1866, que foi publicada na Revista Espírita. Eu vou repetir. Há uma verdade incontestável. Ele coloca assim: há uma verdade incontestável. Deus não altera nem suspende para ninguém o curso das leis que regem o universo. Sem isto, a ordem da natureza seria incessantemente perturbada pelo capricho do primeiro que chegasse.
Então já parou para pensar, né? Eu chego e falo assim: não chove, não chove, não pode chover hoje porque vai ter bailinho. Aí chega outro e fala assim: não, meu senhor, tem que chover porque tem que aguar a mandioca que eu plantei aqui, a cenoura, a batata, né? Aí chega outro na sequência e fala: não, não pode chover porque hoje eu resolvi fazer um churrasco no meu quintal e eu não tenho cobertura. Aí chega um outro e diz: não, agora precisa chover, porque a gente está enfrentando aí uma falta de água nos mananciais da cidade, né? Então imagine, se Deus estivesse alterando o curso das leis que regem o universo, a ordem de cada pedido, de cada capricho, a natureza ia estar em absoluto desequilíbrio. Ia ser uma balbúrdia, uma loucura. Né? Ainda bem que Deus não nos acata dessa maneira infantil que a gente ainda pretende. Então, meus amigos, olha, para a gente entrar agora nas reflexões sobre o Pai Nosso, eu queria que ficasse bem firme isso. Deus está o tempo todo cuidando de nós, o tempo todo conosco. A prece é o caminho de estarmos com Ele e aurir os recursos de força, de esperança, de equilíbrio que esta relação nos traz para enfrentar todas as dificuldades da vida. E o cuidado do Pai não pode ser medido pelas nossas limitações de capacidade de percepção e interpretação, porque nós ainda somos muito pequeninos e não sabemos nem pedir sem que o nosso pedido seja egoísta, unilateral e em prejuízo, muitas vezes, de nós mesmos. Tá? Então, agora nós vamos passar. Eu vou fazer a leitura, que a gente já está caminhando para os momentos finais, dessa lição que o Emmanuel nos traz. Essa lição a gente pode alcançar ela também no site chamado Bíblia do Caminho, Testamento Xaveriano. Não sei se vocês conhecem isso, né? Esse site. É muito legal, é um compilado ali, né? Dos livros do Chico, né? Jesus, a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, é muito rico, né? Porque a gente encontra um manancial de Emmanuel aqui espetacular, André Luiz, né? Que são as psicografias do Chico. Mas essa lição, além de encontrar na Bíblia do Caminho, que a gente vai procurar pelo nome Pai Nosso mesmo, nós encontramos no livro Fonte Viva do Emmanuel. E aí o Emmanuel traz assim pra gente. Olha, eu vou ler para vocês. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Então, Emmanuel vem trazer para a gente que aquela prece dominical, né, o Pai Nosso, que parece uma prece assim tão simples, né? Pai Nosso que estais no céu. Parece tão simples, na verdade ela tem uma profundidade que cada palavra traz uma fulguração de luz. E aí o Emmanuel continua dizendo assim: de início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Né? Então, o quanto Deus, Ele é o fundamento de tudo. Ele deve ser para nós o princípio e a finalidade de tudo que nós buscamos na nossa existência, de tudo que buscamos fazer, né? E Emmanuel continua: é necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer, né? Por isso Jesus diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? E venha a nós o vosso reino. Olha como o Emmanuel continua. O Espírito, em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Ele coloca assim: compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Aquilo que a gente estava falando agora, né? Dentro daquilo que eu peço nas minhas preces, o quanto isso ainda está segregado nesse meu egoísmo primitivista, onde eu procuro caprichosamente apenas a satisfação dos meus interesses e que muitas vezes eu não percebo, mas eles são extremamente prejudiciais para mim. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Gente, todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Se nós estamos enfrentando um tempo onde há fome, onde há dificuldades, conflitos nos relacionamentos, nós temos uma participação nisso. Se nós enfrentamos corrupções, se nós enfrentamos o egoísmo, nós participamos disso de algum modo, né? E aí, olha só, Emmanuel continua: os soluços de um hemisfério repercutem no outro. E aí eu querendo sol, né? E lua para poder ir pro bailinho, né? A dor do vizinho é uma advertência para nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e por isso tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quantas vezes um crime chega a acontecer por falta de amor, por violência verbal ou física, que nós participamos ou nos omitimos? Como a gente pode ter um discurso de violência, um discurso de justiça através da violência e do mal para o outro, almejando ao mesmo tempo um mundo de paz, achando que o mundo de paz e de harmonia e de amor vai ter que ser cultivado pelo meu vizinho, pelo outro de fora. Eu participo de tudo isso, né? Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se célula por célula bendita à vida santificante. Então, quando nós conseguimos perceber que tudo que nós fazemos de alguma forma interfere no outro e reverbera novamente em mim, e que nós não encontraremos paz no mundo se nós não formos pacíficos, não encontraremos amor no mundo se não amarmos, não encontraremos perdão no mundo se não perdoarmos. Quando nós não compreendemos isso, nós cultivamos e colaboramos para um mundo infeliz, no qual nós queremos escapar, do qual nós queremos escapar. E quando nós compreendemos essa realidade, a gente supera esse império do eu. O meu interesse já não é mais o foco, não é mais o alvo. E eu começo então a compreender que todo bem para mim, ele só poderá ser objeto dos meus desejos, das minhas preces, das minhas aspirações, se este bem for um bem real. E quando ele é um bem real? Quando ele é um bem para todos. Se o bem é um bem só para mim, ele não é um bem, porque ele termina por ser um mal para alguém, né? E Emmanuel continua assim: sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, no nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. E aí, nessa experiência, eu me relaciono com Deus. Eu não troco, eu não teço em profundidade esse amor. Porque como eu posso me aurir dessa vibração da prece
dessa vibração de amor através da prece com o Criador, se eu não sei amar as próprias criaturas que estão materializadas na minha frente? Os meus irmãos que estão aqui, que eu vejo eles, que eu escuto eles, que eu sinto eles, como eu vou então dizer que amo a Deus, tecer com ele um relacionamento, aurir as vibrações desta relação, desses recursos da prece, se eu não consigo sequer amar quem está na minha frente, né? Eu não consigo transportar isso dentro da prece para Deus, amar a Deus, me relacionar com Ele, sentir as vibrações dessa relação, porque eu também não consigo fazer isso nem com quem está do meu lado materializado, como que eu vou fazer com quem eu nunca vi? Que Deus eu nunca vi, nunca peguei, nunca senti o cheiro, não é? Mas Ele existe, está em toda parte e esperando por nós. Então a prece, ela precisa vir com esta compreensão. Por isso que Jesus nos chama, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, não o nosso, do nosso ego, do nosso eu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando Jesus se refere às questões da matéria, ele diz: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa as nossas ofensas, na medida que nós conseguimos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, meu Pai, cair em tentação. Olha que interessante. Convidando Jesus, a gente, para estarmos nesta comunhão com Deus, para que as tentações, que são, como diz o Chico Xavier, né? A tentação é como se você imaginasse um cachorro enorme, grandão, louco para te pegar, correndo atrás de você, e você correndo desse cachorro, fugindo desse cachorro, mas louco para ele te alcançar, né? Essa é a tentação. É aquilo que a gente já não quer viver mais, mas a gente está sentindo um desejo imenso de experimentar só mais um pouquinho de novo. E Jesus nos convida, olha, relaciona com Deus, troca com Ele, porque isso vai te trazer forças para vencer essas dificuldades internas que você ainda traz, vai te ajudar a vencer as dificuldades do mundo físico. E não se ocupe com o pão de cada dia, não, porque isso Deus provê. Deus provê aos pássaros que nada cegam, não vai desamparar e nunca deixa de olhar para cada uma das suas criaturas, para cada um dos seus filhos. Que a gente então consiga sentir Deus através da prece, aproveitar o distanciamento e fazer mais prece. E que essa prece dominical, esse Pai Nosso, nessa simplicidade que Jesus nos ensinou, encontre morada nos nossos corações, para que a gente possa cada vez mais sentir que estamos sob o olhar amoroso do Pai. Que Jesus nos abençoe, pessoal. Vamos para a nossa prece de encerramento? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, eu vou convidar vocês a fazerem comigo essa prece do Pai Nosso. Agora sentindo cada palavra. Como Emmanuel disse que cada palavra tem um profundo significado, uma profunda vibração. Vamos sentir cada palavra como Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Pensar numa natureza muito linda que Deus criou para todos nós. No sol que nasce todas as manhãs no horizonte, nos convidando a perceber que há sempre novas oportunidades, que o sol nasce para todos e que a paz de nós mesmos, muitas vezes, só precisa desse olhar. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, meu Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
e a todos os nossos irmãos, Senhor. Perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos também os nossos ofensores. E não nos deixe, meu Pai, cairmos em tentação. Pedimos, querido Jesus, pedimos a Ti, meu Pai, que as palavras que agora proferimos, como ensinamento do nosso querido irmão Jesus, repletas de vibração e de esperança, possam se espalhar por toda a terra, levando o mesmo alívio, a mesma compreensão e o mesmo consolo a todos que sofrem no mundo, nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, nos lares, na intimidade. Onde houver dor, querido Jesus, leva as nossas vibrações de amor. Onde houver tristeza, meu Pai, leva alegria e as tuas notas de esperança. E que as vibrações da prece possam agora se espalhar por toda a terra, em prol daqueles que também se afastam deste relacionamento contigo, meu Pai, porque se esquecem da prece ou julgam mal o teu amparo e o teu amor pelas próprias concepções e império do eu. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais. E pedimos a Ti, meu Pai, a bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo. Uma alegria estar com vocês. Eu sempre falo isso nas lives, né? É muito bom estar aqui com vocês, apesar de eu não estar vendo o rostinho, mas eu vejo aqui as mensagens. Fico muito feliz que vocês mandem mensagens aqui, porque eu me sinto como se eu estivesse com vocês de alguma forma, né? A gente está aprendendo a desmaterializar tudo isso. Muito obrigada, então, Pedro, Ana, Ana Maria, Ana Luísa, né? Rosimeire, Valderez. Oi, Valderez, tudo bem? Olha, pessoal de Tararé. Meu grande beijo. Parece estranho porque eu conheci vocês só virtualmente, mas tô com saudade. Vamos marcar da gente se encontrar de novo. Angélica, todo o pessoal da USE aqui. Wilson, boa noite, Wilson, tudo bem? Boa noite. Oi, Igor, Jurema, Lili, Aline, Rodrigo, Juliana, Natália. Pessoal, fiquem com Deus, na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até mais.